Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar sobre IndexedDB. Então, agora a gente vai continuar a série sobre aplicações PWA e armazenamento no browser. Nesse tópico a gente vai trabalhar com o IndexedDB. Eu vou fazer uma introdução aí e falar mais a fundo. No vídeo anterior a gente viu diferentes opções que a gente tem de armazenamento local, mas nesse vídeo particularmente a gente vai focar no IndexedDB. Daí sim, a gente vai entrar na parte prática e a gente vai fazer alguns exercícios utilizando a IndexedDB. Vamos lá. IndexedDB, como é que ele funciona? Primeiramente, a gente precisa entender que é um banco de dados não relacional, então ele não trabalha com SQL, e sim, ele trabalha com a questão de índices e ele tem aí o armazenamento de objetos. Então ele organiza os dados em lista de objetos, então essa é a estrutura que ele é baseado. E ele suporta objetos, arrays, imagens e arquivos. Então a gente consegue armazenar diferentes tipos de dados no nosso banco de dados. E a estrutura que ele controla para fazer a pesquisa é através de índices. Então a gente pode ter um ou mais índices para fazer a busca, mas a importância é que esse índice precisa ser único. E ele possui uma execução assíncrona. A gente vai dar uma abordagem sobre a execução assíncrona, vou explicar mais para frente, mas antes a gente vai dar uma olhada na estrutura. Como é que funciona? Se a gente tivesse uma tabela lá, né? Então vamos dizer que a gente tem essa tabela, né, que é uma lista de objetos de cursos. Esses itens eles vão ser organizados pelo índice, que é o código do curso, então em algum momento na minha codificação eu defini esse recurso e ele armazena os dados normalmente como objetos. A gente vai ter o código, o nome do curso e a duração e a gente pode navegar entre esses itens e ele vai sempre organizar em lista, ok? Então essa vai ser meio que uma estrutura, uma abstração de como funciona o IndexedDB. Para a gente abrir uma conexão, né, requisitar um banco de dados, a gente vai fazer a requisição através do window indexedb.open. Se eu tiver no Service Worker, eu consigo acessar esse item através do self.indexedb.open. Aí eu faço a abertura da conexão com o IndexedDB, não a partir do meu DOM, do meu browser, e sim do Service Worker. Comportamento assíncrono, como a gente viu, como é que ele vai funcionar? Diferente do Local Storage e do Session Storage, ele não bloqueia o processamento, a thread. O que vai acontecer é, eu vou requisitar a abertura dessa conexão e essa conexão vai ser disparada. E a execução vai continuar. Vamos dizer que eu fiz a requisição e logo abaixo, na linha seguinte, eu tentei acessar o banco de dados, a tabela de objetos, cursos. O que vai acontecer nesse momento é que a linha seguinte, ela não tem garantia que vai ser executada, porque ela precisa fazer a requisição da abertura do banco de dados, fazer todo o tratamento, e esse comportamento ele não vai ser síncrono, ele é assíncrono. Para isso, a gente tem duas opções. A gente pode adicionar um callback para observar quando esse item foi acessado, ou a gente pode adicionar listens nos eventos, né, do ciclo de vida de eventos do IndexedDB. Então, nesse código aqui, a gente tem esse comportamento. A gente faz o request, armazena ele. Na linha seguinte, a gente faz um request.onSuccess. Então, quando essa requisição for realizada com sucesso, a gente chama um callback e esse callback vai trazer o banco de dados que está dentro de event.target.result. Então esse é o comportamento assíncrono, ok? Então sempre preste atenção a isso. Então esse também é um dos itens que muitas vezes para quem está começando fica um pouco, mas eu chamei o banco de dados, eu estou tentando acessar e eu não consegui, porque essa requisição não é linha a linha, ela não espera a abertura do banco de dados para continuar a execução do JavaScript, não, ela vai fazer de forma assíncrona. E esse ciclo de eventos que eu comentei, né? Ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos dizer que no código anterior a gente pediu para abrir aquele banco de dados. A primeira pergunta que ele vai fazer, né, nessa árvore de decisões aí é: o banco de dados existe ou não? Se ele existir, ele vai verificar a versão. Se não, ele vai fazer um upgrade e criar aquele banco. Então, ao primeiro momento que aquele usuário acessou a primeira vez aquela aplicação e ele requisitou um Open
vamos dizer, o banco de dados cursos, esse banco de dados, se ele não foi criado, ele vai ser criado. Então ele vai disparar um evento de upgrade, depois ele vai disparar um evento de sucesso. Se o banco de dados já existir, a complexidade do IndexDB, e eu acho que é uma complexidade, isso é minha opinião, e eu acho esse item bem desnecessário. Mas pode ser que em algum caso, em algum momento, eu vou precisar desse item. Que quando a gente abre uma conexão, a gente precisa especificar uma versão. Então, se a gente der uma olhada nesse código aqui anterior, na primeira linha, quando eu faço um open, eu chamo o banco de dados o header, e eu tenho uma vírgula e eu tenho um 1. Esse número 1 é a versão do banco de dados que eu quero trabalhar. E nesse caso, a versão ela tem que ser um número inteiro, não pode ser 1.5, ela tem que ser 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Você sempre tem que incrementar. Se você criar uma versão 2, você não pode voltar para a versão 1. Você precisa requisitar ou a versão 2 ou criar uma nova versão. Essa parte de versão é só para ter um controle. Por exemplo, eu criei uma tabela nova e eu preciso garantir que a versão 3 tem a tabela de alunos, por exemplo. Então, na versão 3, eu consigo fazer queries na tabela de alunos. Então, eu posso fazer essas verificações e ter a garantia que, quando eu chamo a versão 3, eu tenho a tabela alunos, sem ter o risco de chamar uma tabela que não existe ainda no usuário. Então, por isso que a gente tem a versão. Não é a versão da tecnologia, não é a versão da API, e sim a versão do banco de dados. Então, se a versão atual é inferior à versão passada, ele vai fazer o upgrade da versão. Se a versão passada é igual ou inferior, ele vai verificar se a versão está correta ou não. Se a versão estiver correta, vai ser o quê? Igual, né? Porque a gente só tem dois casos. Se a versão é superior à atual, ele faz o upgrade. Se a versão é idêntica, ele faz um success e passa tranquilamente. Se a versão é inferior, ele vai retornar um erro. Então esse é um resumo aí do ciclo de vida dos eventos do IndexDB. Quando a gente começar a trabalhar com o IndexDB, a gente vai testar diferentes casos e a gente vai ver como é que vai ser esse funcionamento com o IndexDB. Então a gente viu aquele ciclo de eventos, né, num diagrama. Mas no código, a gente já tinha visto, por exemplo, o onSuccess. O onSuccess, ele é sempre quando a requisição é feita com sucesso e a gente não tem nenhuma alteração no banco de dados. O onErro, se alguma coisa ocorreu de errado, se o usuário não tem permissão de alterar, se o usuário passou uma versão incorreta ou se houve algum problema naquela transação. A gente vai ter o onErro. E onUpgraded needed é quando a gente dispara uma atualização no nosso banco de dados. Então esses são os três principais eventos que a gente consegue acompanhar no IndexDB. Outro item que aumenta, né, que aumenta a confusão é que a gente vai ter momentos dentro desse evento, por ele ser assíncrono, eu tenho que esperar um evento específico para fazer a atualização, eu tenho que esperar um evento específico para fazer a consulta. Então, nesses casos, a gente tem aí um aumento de itens que a gente precisa prestar atenção e ter o passo certo de chamar aquela requisição certa ou aquela operação certa no local certo. Não é nada... A complexidade não é nada referente a código, mas sim ao workflow. Por isso que a IndexDB ela é um pouco complexa, porque ela tem essa série de particularidades que você precisa saber. Se você simplesmente abrir o console e tentar começar a gravar informação feita a local storage, que você só tem uma chave e você seta um valor, não. Aqui esse comportamento vai ser diferente. Você precisa ter o controle do entendimento de requisições síncronas e assíncronas, de qual evento você pode tratar uma ação específica e ainda ter a atenção de olhar versões. Então essa é a complexidade do IndexDB. Mas no vídeo anterior a gente comentou que a gente tem bibliotecas que facilitam esses problemas aí, e a gente vai ver no final da nossa apresentação. Antes da gente fechar, né, limitações. Quais são as limitações que a gente tem com o IndexDB? Então, primeiramente, né, o IndexDB ele não é acessado no modo privado. Quando o usuário está no modo privado, ele não tem acesso ao IndexDB.
Para a gente fazer a requisição entre banco de dados e o nosso banco de dados no browser, né, para a gente ter o sync, né, foi uma pergunta que um dos alunos do curso fez, Felipe, como é que eu consigo salvar um dado e quando eu estiver online novamente eu fazer esse envio dessa informação. Para isso a gente precisa do Service Worker, a gente precisa acompanhar quando o usuário está online e offline para fazer a submissão desse dado. A gente pode armazenar no browser e dizer, olha, o usuário pediu para salvar essa informação, quando você ficar online, por favor, envie essa informação. Para isso, a gente precisa do Service Worker. Outro item que é novo também é o modo persistência. O modo persistência ele força a gente manter os dados no browser. Então, primeiramente, quando a gente está no modo persistência, o browser vai fazer uma requisição, né, abrir um pop-up dizendo, olha, essa aplicação quer gravar esses dados de modo persistente. Se você deseja confirmar, aí você fala sim, e esses dados eles vão ser, né, mantidos aí. O browser não vai fazer a limpeza de memória ou limpeza de dados quando o usuário requisita, por exemplo, limpar dados. Se ele estiver no modo persistência, esses dados vão permanecer. Nesse caso, o modo persistência é um recurso novo. O Safari não tem esse set ainda, né? Até o momento desse vídeo não tem ainda habilitado, mas a gente consegue gravar as informações com o IndexedDB no Safari. Então, Firefox, Chrome, Safari, todos têm suporte ao IndexedDB. E agora, né, falando das bibliotecas, o que a gente tem? A gente tem o IndexedDB Promise, que ele dá uma simplificada no IndexedDB e faz o tratamento do IndexedDB com Promise. Então ele faz um wrapper, né, um empacotador, e ele tem a opção da gente trabalhar com o IndexedDB como se fosse uma biblioteca que suporta Promise. A gente tem um Local Forage, que é outra simplificação do IndexedDB. Então a gente tem métodos de abrir o banco, gravar informação, realizar consulta, definir índice de forma bem simplificada. E a gente tem o Dix.js. Então essas são as 3 principais libs aí mais famosas sobre IndexedDB. Tem uma série, uma infinidade de outras bibliotecas que facilitam o uso do IndexedDB, mas para esse curso a gente vai focar no IndexedDB e no Local Forage. Vão ser os 2 itens que a gente vai trabalhar, e o comportamento do Dix.js vai ser bem parecido com essas outras 2 bibliotecas. Então é isso, né? Foi uma introdução aqui, falei bastante, mas no próximo vídeo a gente vai dar uma entrada no código e a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Se você quiser saber mais informações sobre PWA, desenvolvimento web, AMP, performance, entre outros assuntos. Então, se você quiser também me achar nas mídias sociais, @Felipe. E é isso. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!